trabalho na Rússia. Gente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. Esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer pessoa, independente do seu nível financeiro. Mas, geralmente as pessoas que caem em golpes são as pessoas desesperadas por um emprego, são as pessoas mais vulneráveis, que têm aí dificuldades financeiras e que vão aceitando qualquer coisa que está aparecendo no caminho. Mas calma, vamos raciocinar primeiro. Então, nunca acredite que milagres acontecem e que você é o escolhido para um emprego assim do nada. Então, por favor, para de acreditar em empregos que pagam bem demais para uma pessoa que não tem qualificação. Ah, Giovana, você está dizendo que eu sou desqualificada? Não, eu estou dizendo que pessoas que não estudaram, que são pessoas mais simples, que têm empregos humildes, essas pessoas, elas acreditam em lorota, em histórias que contam. Então, assim, vocês precisam entender que a gente vai ganhar de acordo com o que a gente tem a oferecer da nossa força de trabalho. Então, você precisa ter o cuidado de ver se eu vou trabalhar com telemarketing, quanto que em média uma pessoa ganha no telemarketing. Se existe uma oferta de emprego dizendo que você ganha 5, 6, 7, 10 vezes mais, você desconfia. Gente, hoje tem inteligência artificial, então você pode perguntar para o ChatGPT. Mas antes disso, já existia Google. Então você podia digitar lá no Google e começar a pesquisar quanto ganha uma pessoa que trabalha com telemarketing. Você ia descobrir. Por quê? Porque tem LinkedIn, tem redes sociais, você consegue ver inclusive youtubers falando a respeito de profissões. Então até quem é simples tem acesso à informação. E por favor, não aceite nada que vem de plataformas duvidosas. Giovana, o que são plataformas duvidosas? Qual é o local que você vai enviar um currículo? É um LinkedIn? São sites próprios para procura de emprego. Porque tem empresas procurando alguém para trabalhar e tem pessoas para se candidatar à vaga. Agora, veio uma oferta de um Telegram, de um WhatsApp, você desconfia. E se essa oferta é um emprego no exterior, primeiro você tem que se perguntar, que país? No caso, a gente estava oferecendo vaga de emprego na Rússia. Pelo amor de Deus, você não sabe o que está se passando na Rússia hoje. Você pode ser uma pessoa leiga, mas você não pode, vamos dizer assim, alegar desconhecimento numa época digital. Porque se você não conhece a Rússia, você tem que pesquisar sobre ela. E se você pesquisar, você vai ver que a Rússia, ela não está fechada para estrangeiros. Ela está numa situação que até mesmo residentes estão sofrendo. Só por esse motivo, seria razão suficiente para você recusar qualquer tipo de oferta. Mas vamos imaginar que a Rússia está perfeita, que é um país tipo os Estados Unidos. A gente sabe que não é, a gente sabe os problemas que estão acontecendo, vamos só imaginar. Tá tudo certo na Rússia. Vou te fazer uma pergunta. Você fala russo? Como é que você vai para um país que você não sabe falar o idioma? E a pessoa está disposta a pagar um salário para você? Vai pagar o quê para você? Se você não vai conseguir se comunicar, como é que você vai trabalhar? Gente, se até aqui no Brasil a gente pega currículo que a pessoa fala, eu sou fluente em inglês, e a pessoa não fala um A de inglês, você acha que eu vou acreditar em você que você fala russo? Então, como a gente caiu nesse papo de idiomas, né, eu gostaria de oferecer aqui o meu curso de inglês Ichigo Class Academy, que é para quem quer treinar o inglês. Ou seja, é para pessoas que já têm uma base no inglês, tá? Eu peço aí um nível intermediário, porque se você não sabe nada, como é que você vai treinar o inglês? Essa é a lógica. Ah, como eu sei se eu tenho nível para entender as suas aulas? Assiste as aulas da Ichigo Class, que eu deixo aulas gratuitas de inglês do Ichigo Class Academy. Se você compreender as aulas gratuitas, você está pronto para entrar no meu curso. E em breve eu vou lançar um curso apenas para iniciantes do inglês, aquela pessoa que não sabe nada, que vai partir do absoluto zero, tá? Porque eu sei que muita gente fala que sabe inglês, mas não sabe. Agora voltando para o assunto do vídeo, você não fala russo e provavelmente não fala inglês. Você não tem qualificação de trabalho. Está indo para um outro país. Ou seja, você, no mínimo, se fosse um trabalho mesmo, você teria o quê? Chefe e colegas de trabalho. Como é que o seu chefe vai te dar ordem, alguma coisa, vai mandar um serviço para você fazer, se você não fala o mesmo idioma que ele? Como é que vai ter essa comunicação? Aí vai ter o espertinho. Ah, no Google Tradutor. Tá, vamos dizer que acabou a internet. Como é que você vai se virar se não tem o Google Tradutor? Eu tô dando aqui só um exemplo, né? Porque o celular pode descarregar, ou pior, eles tiram o celular da sua mão e aí? E eu tô fazendo essas perguntas não é para você se sentir burro ou diminuído. É porque hoje falta bom senso nas pessoas.
Então você precisa ter esse tipo de questionamento para entender se aquilo realmente é uma oferta de emprego. A gente sabe que não é. Esses influenciadores que estão divulgando vagas de emprego na Rússia, que não são empregos, eu não posso falar certas palavras aqui, mas vamos classificar com trabalhos que você vai para trabalhar e não volta mais. Tem canais que alertam disso todos os dias. Eu vou citar aqui alguns deles, tá? Tem a Dani Bogione, do canal Sobrevivendo na Turquia, aqui no YouTube. E quem assiste os vídeos dela sabe do que eu tô falando, porque ela alerta disso desde sempre. Temos também o Guga Figueiredo, só que o canal dele é para divulgação de golpes. No caso da Dani Bogione, é diferente. O dela é mais centrado no assunto do vídeo, né? Que é essa oferta de emprego. Ah, e se tem tanto influenciadores, por que você tá falando desse assunto? Porque não custa nada mais uma pessoa aqui no YouTube para alertar. Porque, gente, não é vaga de emprego na Rússia. Primeiro que eles falam Rússia, mas não é na Rússia, é no Tartaristão. E além disso, o trabalho, ele é para uma fábrica de drones. Drones utilizados, você sabe no que? Rússia versus Ucrânia, para jogar você sabe o que na população. Vou estar colocando os emojis aí para ilustrar bem, né? Porque tem gente que não entende nas entrelinhas. Mas eu vou colocar uma imagem, porque uma imagem tá bem fácil aí de identificar o que é. E, gente, tudo isso começou lá na África, essa divulgação desse emprego na Rússia, né? Mas não demorou muito para chegar aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem muito influenciador. E muito influenciador que não faz filtro. Por quê? Porque topa tudo por dinheiro. Tem gente que tá divulgando tigrinho e tá tudo certo. Vai falar pra ele que isso é errado. Então, se eles divulgam bet, cassino, o que seria a divulgação de uma vaga de emprego na Rússia? A gente precisa saber enxergar as maçãs podres. Porque tem maçã boa no meio, mas tem muita gente ruim. E é graças às pessoas que são boas que a gente conseguiu reverter a situação. Por quê? Foi rápido na divulgação, mas também as pessoas entraram em choque. Isso aí não é emprego, a gente sabe que não é. E aí teve influenciador que divulgou, veio se retratar, se vestiu de branco. Não, porque eu não sabia, porque a culpa é da minha agência, porque ela contratou só uma publicidade. Eu não sabia o que estava se passando. E, gente, é o teu nome que tá ali. Você tem que zelar pela tua imagem. Como é que tu aceita uma publi sem saber, sem fazer um filtro, sem colocar no Google? Gente, o Guga Figueiredo, ele mostrou, ele colocou no Google vaga de empregos na Rússia e ele achou várias matérias a respeito, inclusive do exterior, alertando a todo mundo que não é trabalho na Rússia. Para construir uma imagem você leva muito tempo, mas para destruir você precisa de 1 segundo só. E outra, deixa eu fazer uma pergunta. E se algum dos seus seguidores fosse vítima e fosse parar lá? Como é que você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir? Porque eu não ia conseguir. Se um seguidor meu fosse prejudicado com algo que eu promovi, meu Deus, a minha consciência, eu não ia conseguir viver com isso. E só um alerta também, que fazer publi de um trabalho que não é trabalho é considerado crime. Então, vê se começa a zelar pelo teu nome e começa a fazer um filtro, porque não é só uma questão de publicidade. As pessoas precisam ter mais consciência, tem que ter mais responsabilidade. Não é culpa da agência. A agência apenas intermedia. No final, é a tua imagem. Só para colocar como exemplo, tem muita agência que pede para os seus influenciadores divulgarem tigrinho. Tem uns que aceitam, tem outros que não. Então, o que eu digo para vocês? Aprendam a dizer não. Aprendam a filtrar. Porque o que é errado continua sendo errado com todo mundo fazendo. E o que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, por favor, vamos pensar um pouquinho. Porque você não precisa ser uma pessoa ultra mega inteligente. Mas você precisa ter o cuidado de zelar pela sua imagem e ir atrás do que está acontecendo. Porque só o alerta de falar que é na Rússia, você já devia, Será que é? Vamos pesquisar isso aí, que essa história tá muito estranha. Por que eles estão mandando as pessoas pra Rússia e por que eles não estão vindo aqui no Brasil? Se eles estão vindo procurar publicidade de brasileiro, abrir uma filial aqui pra contratar pessoas e dar emprego aqui. Porque essa é a única lógica que você pode ter. Porque a gente sabe o que tá acontecendo na Rússia. É só abrir, dar um Google. E se você não sabe, você pergunta pro vizinho, que o vizinho, no mínimo, tem uma padaria com uma televisão com notícia ali, passando tudo que tá acontecendo no mundo, e só você não tá vendo. E aproveita pra você entrar pro meu curso de inglês.
Não seja que nem essas pessoas que colocam no currículo que sou fluente em inglês, mas não fala nenhum verbo to be, nenhum the books on the table. Então, eu agradeço aqui pela sua atenção, desculpa pelo tema, eu sei que é um tema pesado, mas a gente precisa falar porque a gente tem pessoas simples e ignorantes caindo nesse papinho e se tornando vítima. Tem familiar chorando porque tem filho que perdeu, porque acreditou numa oferta. Não acreditem fácil nessas coisas, porque o mundo ele é injusto e para você crescer na vida, se você nasceu pobre, é trabalhando muito, é estudando, não tem atalho, tá? Todas essas pessoas que você viu, elas não ficaram ricas do dia pra noite. Geralmente ou elas são herdeiras, ou seja, tem toda uma geração por trás, ou ela ficou famosa porque o público colocou ela num pedestal. Mas da mesma forma que você é colocado num pedestal, o pedestal pode cair. Dinheiro, todo o dinheiro do mundo não é suficiente, ele acaba. Se você não tiver inteligência para multiplicar, você só vai perder. Então eu agradeço aí pela sua presença, não vou aqui me estender mais nesse assunto. Você entendeu o meu recado? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye bye!